mistério de Ricardo III e os príncipes da Torre. Oi, eu sou a Steph e hoje a gente vai mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes e sombrios da história da Inglaterra. O desaparecimento dos príncipes da Torre e o papel de Ricardo III, o tio, nesse drama real. Prepare-se porque a história está repleta de reviravoltas. Vamos começar em 1483, quando Ricardo III, que antes era conhecido como Ricardo, Duque de Gloucester, acabou de assumir a coroa após a morte de seu irmão Eduardo IV. Mas aqui está o truque. Eduardo IV deixou um filho, Eduardo V, que só tinha 12 anos. Então, quem assume a responsabilidade? Isso mesmo, tio Ricardo. Ele foi nomeado Lorde Protetor. Eduardo V, embora tecnicamente rei, nunca teve a chance de ser coroado. Em vez disso, Ricardo começou a levantar suspeitas sobre a rainha-mãe Elizabeth Woodville e sua família, acusando-os de conspirar contra ele. Ele disse que eles queriam eliminá-lo do mapa. E aí, em seguida, ele persuadiu Elizabeth a entregar o irmão mais novo de Eduardo, o Ricardo, Duque de York, para que os dois meninos ficassem juntos e seguros na Torre de Londres enquanto aguardavam a coroação. O que podia dar errado? Agora, o dia da coroação chegou, dia 22 de junho, e nada. Em vez de coroar o Eduardo V, um pregador chamado Ralph Shaw apareceu em São Paulo Cross e disse que o Ricardo tinha um direito maior ao trono. Ele afirmou que os príncipes eram ilegítimos porque o casamento de Eduardo IV com Elizabeth não era válido. Resultado, Ricardo foi coroado rei no dia 6 de julho de 1483, enquanto os sobrinhos ainda estavam lá trancados na torre. E aí que a história fica mais sombria. Os príncipes da torre simplesmente desapareceram. John Argentini, o médico real, visitou os meninos várias vezes e os viu brincando nos jardins da torre. Mas depois, eles começaram a ser vistos cada vez menos até desaparecerem completamente. A maioria dos historiadores acredita que o Ricardo III pode ter orquestrado os assassinatos. Mas calma, existem outras teorias. Alguns sugerem que Henry Stafford, Duque de Buckingham, que inicialmente era amigo de Ricardo, podia ter se envolvido. Olha só, ele recebeu uma bolada de dinheiro na época do desaparecimento. Mas se recebeu algo além disso, ele logo perdeu, porque foi executado logo depois pelo próprio Ricardo. Outro suspeito. Thomas More diz em sua obra que um tal de James Tyrrell poderia ter sido o executor dos príncipes a mando de Ricardo. A história fica ainda mais confusa com a figura de Henrique Tudor, que se tornaria Henrique VII. Ele não fez nenhuma investigação quando assumiu o poder. E sua mãe, Margaret Beaufort, também é citada como uma possível manipuladora nos bastidores, garantindo o trono para seu filho, que poderia ter dado um jeito de desaparecer com os príncipes. Avançando para 1674, durante uma reforma lá na Torre Branca, 2 conjuntos de ossos foram descobertos e considerados como sendo dos príncipes desaparecidos. Eles foram enterrados lá na abadia de Westminster, mas os ossos nunca foram testados com técnicas forenses modernas. A rainha Elizabeth II nunca deu permissão para exumar os restos, mantendo o mistério ainda mais no ar. Outro ponto importante é que Ricardo III virou alvo da propaganda negativa durante o reinado dos Tudors. Polidori Vergil e Thomas More o retrataram como tirano e usurpador. E John House descreve Ricardo como uma figura monstruosa, nascido com dentes e cabelos até os ombros. Essas histórias ajudaram a moldar a imagem de Ricardo como vilão da história. E é claro, Shakespeare não ficou de fora, representando Ricardo como um corcunda maquiavélico na peça Ricardo III. Eu vou falar mais disso num vídeo específico sobre tudo o que descobrimos atualmente sobre Ricardo. Mas enfim, há quem defenda ele. Historiadores modernos como Michael Hicks e a professora Caroline Halstead reavaliaram seu papel na história, sugerindo que ele pode não ter sido o monstro que todos pensam. Existe até uma Ricardian Society, um grupo que luta pela reabilitação da imagem de Ricardo III. Eles afirmam que as evidências contra ele são circunstanciais e que não podemos esquecer das boas ações de Ricardo III, que em seu único parlamento tentou aprovar leis para garantir que todos fossem julgados de forma justa e fez várias doações para caridade. E aqui vai um fato curioso.
Em 2012, o corpo de Ricardo III foi descoberto num estacionamento em Leicester. Ele foi identificado por meio de DNA e essa descoberta reacendeu os debates sobre seu reinado e sua morte na Batalha de Bosworth. Isso também aumentou as esperanças de que um dia possamos testar os restos dos príncipes e resolver esse mistério de uma vez por todas. Enfim, essa história é cheia de controvérsias. E até hoje, muitos esperam que o rei Charles III permita a exumação dos ossos da abadia de Westminster para uma investigação moderna. Até lá, o mistério dos príncipes da Torre continua sem solução e a história de Ricardo III permanece fascinante. E se você quiser saber mais sobre como Henrique Tudor subiu ao trono e seu reinado, a gente tem 2 vídeos aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir a gente. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas como uma novela. Um beijo e até o próximo vídeo.